Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, eis aqui, lhes disse: minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar, nesta circunstância, tanta indiferença para com os seus, e de qualquer sorte renegar sua mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra, para eles, a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fazia seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz, positivamente, que não acreditavam nele. Ver capítulo 7. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir, também, que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como o fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O Evangelho de hoje tem como tema quem é minha mãe e quem são meus irmãos. É um tema interessante porque muitas vezes os céticos da palavra de Jesus acabam entendendo e interpretando erradamente o que ele tinha para falar e não tiram proveito dos seus ensinamentos. Nosso amado Mestre Jesus, que encarnou para ajudar no nosso progresso evolutivo um espírito puro, no mais alto nível evolutivo que um espírito pode chegar, teve que se preparar por diversos anos
se reduzindo energeticamente para conseguir encarnar nesse planeta. E assim fez com todo o seu amor para que a gente pudesse, através da eternização dos seus ensinamentos, conseguir alcançar o progresso evolutivo. Então temos que compreender que Jesus encarnou numa época muito complicada, onde as pessoas não tinham tanto conhecimento para compreender tudo que ele tinha para falar. Mas ele sabia que tudo aquilo que ele falava iria ser eternizado e que as pessoas iriam conseguir sim interpretar da melhor forma para conseguir extrair, para conseguir aprender da melhor forma tudo aquilo que ele tinha para ensinar e que estava fundado principalmente na lei do amor e da caridade. Quando encarnado, Jesus sofreu grandes perseguições e muitos queriam ver se ele entrava em contradição com o que ele falava. E esse texto ele fala justamente sobre isso. Então Jesus estava em uma casa falando os seus ensinamentos para aquelas pessoas que gostariam de aprender tudo aquilo que ele tinha para falar, e de repente chegou a sua mãe e seus irmãos que ficaram de fora da casa e pediram para chamar ele. Jesus, que estava rodeado de muita gente, recebeu o recado e falou: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E olhando para todos aqueles que estavam ao redor dele, atentos com os seus ensinamentos, disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe." Então, com isso, muitos céticos acharam que Jesus estava se contradizendo porque ele pregava a lei do amor e da caridade e parecia estar desprezando os seus familiares. Mas apesar dos seus familiares não concordarem muito com a sua missão, a sua grandiosa missão para a humanidade, e não serem seguidores dele, Jesus não quis desprezá-los. Ele quis ensinar, através da sua palavra, a diferenciação entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. É a família que temos aqui na Terra, quando encarnados, né? É nosso pai, a nossa mãe, aqui na matéria. Mas o nosso parentesco espiritual, a nossa família espiritual, é muito maior, é muito mais abrangente e tem muito mais pessoas, porque é composto por todos os espíritos que têm a mesma afinidade e estão juntos por isso, independentemente de terem algum grau de parentesco corporal, ou seja, parentesco na matéria. Então precisamos compreender que Jesus nunca renegou nenhum de seus familiares. Até porque isso seria contra todos os seus ensinamentos, principalmente aquele que ensina a honrar o pai e a mãe. Infelizmente, muitas pessoas ainda interpretam errado tudo aquilo que ele falou, porque muitas das coisas que disse eram em forma alegórica, ou seja, eram em forma de pensamento que ele tinha. Era uma forma mais simplificada de explicar o que tinha para dizer, porque as pessoas daquela época não tinham conhecimento, não tinham inteligência suficiente para compreender tudo o que ele tinha para falar. Sabendo disso, Jesus utilizou muitas vezes da forma alegórica nos seus ensinamentos para que as pessoas pudessem compreender, principalmente nas suas parábolas. Então, voltando ao que Jesus disse, que aquele que fizer a vontade de Deus será o seu parente, é a parte mais importante desse tema, porque a gente precisa praticar realmente tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que o Espiritismo vem nos ensinando. Porque dessa forma, além de contribuir para a nossa evolução, estaremos ajudando na evolução do nosso planeta, na evolução de todos os seres aqui encarnados. E assim faremos parte da grande família espiritual do nosso Mestre Jesus, que sempre nos amou incondicionalmente, sempre nos ajudou e está sempre buscando o nosso progresso evolutivo. Com isso, encerramos o nosso Evangelho. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons Espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho.
Prece final.